Eu falo 9 idiomas, disse a menina de 12 anos olhando diretamente nos olhos de Augusto Nogueira. O milionário explodiu em uma risada cruel diante de todos os executivos. Amanda, a filha da faxineira, não baixou o olhar. O que saiu de seus lábios a seguir o deixou em choque. Augusto Nogueira ajeitou seu Rolex de $150.000 enquanto observava com desdém a sala de reuniões do 27º andar de sua torre corporativa no coração do Rio de Janeiro. Aos 48 anos, ele havia construído um império tecnológico que o tornara um dos homens mais ricos do Brasil, com uma fortuna pessoal de $2,8 bilhões, mas também um dos mais arrogantes. Seu escritório era um monumento obsceno ao seu ego desmedido, com paredes de mármore preto importadas de Carrara e obras de arte custando mais do que mansões inteiras. A vista panorâmica de 180 graus constantemente o lembrava de que estava literalmente acima de todos os mortais, arrastando-se como formigas insignificantes nas ruas abaixo. Mas o que Augusto mais apreciava não era sua riqueza astronômica, era o poder cruel que essa riqueza lhe dava para humilhar e destruir aqueles que ele considerava inferiores. Senhor Nogueira, a voz trêmula de sua secretária interrompeu seus pensamentos de superioridade através do interfone dourado. A senhora Rosa e a filha dela chegaram para a limpeza. Deixe-as entrar, respondeu ele, com um sorriso cruel que se espalhou lentamente por seu rosto bronzeado. Hoje vou me divertir um pouco. Durante a última semana, Augusto havia planejado meticulosamente seu jogo favorito de humilhação pública. Ele havia recebido como parte de uma herança familiar um antigo documento escrito em múltiplos idiomas que os melhores tradutores da cidade declararam impossível de decifrar completamente. Era um texto misterioso com caracteres misturando mandarim árabe, sânscrito e outras línguas que nem mesmo especialistas universitários conseguiam identificar, algo que Augusto transformara em seu mais cruel entretenimento pessoal. Nesse momento, a porta de vidro abriu-se silenciosamente. Rosa Duarte, de 42 anos, entrou em seu impecável uniforme azul marinho, empurrando seu carrinho de limpeza, que havia sido sua fiel companhia nos últimos 6 anos de trabalho neste edifício. Atrás dela, com passos hesitantes e uma mochila escolar gasta embora limpa, vinha sua filha Amanda. Amanda Duarte tinha 12 anos e era a antítese perfeita do mundo obsceno de luxo que a cercava. Seus sapatos pretos, embora cuidadosamente polidos, já tinham visto dias melhores. Seu uniforme da escola pública estava remendado, mas impecável, e seus livros da biblioteca municipal sobressaíam de uma mochila que claramente havia sido passada por vários irmãos mais velhos. Seus grandes olhos curiosos contrastavam dramaticamente com o olhar submisso e assustado que sua mãe havia desenvolvido após anos de ser tratada como invisível. "Com licença, senhor Nogueira", murmurou Rosa com a cabeça baixa, exatamente como aprendera que ele esperava. "Não sabia que tinha uma reunião. Minha filha veio comigo hoje porque não tenho com quem deixá-la. Voltaremos mais tarde se preferir." "Não, não, não." Augusto a deteve com uma risada que soou como o latido de um predador. Ele ficou atrás de sua mesa de mármore preto, com os olhos brilhando com a crueldade de alguém que encontrou nova presa para torturar. Caminhou ao redor delas como um tubarão circulando, deleitando-se com o terror óbvio nos olhos de Rosa e a confusão na pequena Amanda. "Rosa, diga à sua filha o que a mamãe faz aqui todos os dias", ordenou ele com um sorriso venenoso. "Amanda já sabe, senhor. Eu limpo os escritórios." Rosa respondeu em voz baixa, suas mãos apertando o cabo do carrinho até os nós dos dedos ficarem brancos. "Exatamente, limpa." Augusto bateu palmas sarcasticamente, sua voz carregada de desprezo. "E diga-me qual é o seu nível de escolaridade." "Rosa." Rosa sentiu o calor da humilhação subir às suas bochechas. "Senhor, eu terminei o ensino médio." "Ensino médio, apenas o ensino médio." Augusto explodiu em uma risada cruel que ecoou por todo o escritório. "E aqui está sua filhinha, que provavelmente herdou os mesmos genes medíocres." Amanda sentiu algo estranho agitar-se em seu peito.
Por anos ela vira outras crianças em sua classe morar em casas grandes, ter roupas novas e seus pais buscá-las em carros luxuosos. Ela aceitara que sua família era diferente, que tinham menos, mas nunca vira ninguém humilhar sua mãe de forma tão direta e cruel. Na verdade, Augusto teve uma ideia que ele achou absolutamente hilária. Amanda, venha aqui, quero te mostrar uma coisa. Amanda olhou para a mãe, que assentiu nervosamente, e aproximou-se da mesa com passos pequenos, mas determinados. Apesar de sua juventude, havia algo em seus olhos que Augusto nunca vira nos olhos de Rosa, uma faísca de desafio que não havia sido completamente esmagada pela pobreza e pelas circunstâncias. Olhe para este documento. Augusto colocou os papéis antigos diante de seus olhos como se fossem um pano sujo. Os 5 tradutores mais inteligentes da cidade não conseguem ler isso. São doutores universitários, professores com títulos internacionais, especialistas em línguas que estudaram por décadas. Amanda olhou para os papéis com genuína curiosidade. Seus olhos percorreram os caracteres estranhos, as palavras em idiomas que pareciam dançar entre diferentes sistemas de escrita. Você sabe o que isso significa? Augusto perguntou com um sorriso zombeteiro que se espalhou por seu rosto. Era uma pergunta retórica, uma piada cruel projetada para demonstrar a óbvia inferioridade dessa garota pobre diante de acadêmicos educados. Para sua surpresa, Amanda não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, ela estudou o documento com uma intensidade desconcertante em alguém tão jovem. Não, senhor, ela finalmente respondeu em voz baixa. Claro que não. Augusto rugiu de tanto rir, batendo na mesa com as 2 mãos. Uma menina de 12 anos da família de uma faxineira, enquanto doutores com 30 anos de experiência também não conseguem. Ele se virou para Rosa, sua voz tornando-se ainda mais venenosa. Você entende a ironia, Rosa? Você limpa os banheiros de homens que são infinitamente mais inteligentes que você, e sua filha acabará fazendo exatamente a mesma coisa porque a inteligência é herdada. Rosa cerrou os dentes tentando conter as lágrimas de humilhação que ameaçavam rolar. Por 6 anos ela havia suportado comentários como esses. Ela desenvolvera uma carapaça emocional para se proteger da crueldade de homens como Augusto. Mas ver sua filha humilhada dessa maneira era diferente. Era uma dor que cortava mais fundo do que qualquer insulto pessoal. Amanda observou toda a cena com uma expressão que mudava gradualmente. A confusão inicial estava sendo substituída por algo mais poderoso: indignação. Não por si mesma, mas por sua mãe, que trabalhava 14 horas por dia para sustentar seus 3 filhos, que nunca reclamava, que sempre encontrava um jeito de pôr comida na mesa e material escolar em suas mochilas. Mas chega de jogos. Augusto voltou ao seu lugar, claramente desfrutando cada segundo de seu espetáculo de crueldade. Rosa, você pode começar a limpeza. E Amanda sente-se ali em silêncio enquanto os adultos importantes trabalham. Com licença, senhor. A voz clara e firme de Amanda cortou o ar como uma faca afiada. Augusto se virou surpreso que a garota ousasse interromper. Sua expressão era uma mistura de diversão e irritação. O que você quer, menina, vai defender a mamãe? Amanda caminhou lentamente pelo escritório, seus passos ecoando no mármore, com uma determinação que surpreendeu a todos na sala. Quando chegou a Augusto, ela olhou diretamente nos olhos de um adulto que tentava intimidá-la. Senhor, disse ela com uma calma que contrastava dramaticamente com sua idade. Você disse que os melhores tradutores da cidade não conseguem ler aquele documento. Augusto piscou confuso, com a confiança na voz desta criança que deveria estar tremendo de medo. Isso mesmo, e daí? E o senhor consegue lê-lo? A pergunta atingiu Augusto como um tapa inesperado. Toda a sua vida ele usara sua riqueza e posição para intimidar os outros, mas nunca alegara ter conhecimento acadêmico específico. Sua fortuna vinha de investimentos inteligentes e decisões de negócios cruéis, não de ensino superior. Isso não vem ao caso. Augusto gaguejou, sentindo pela primeira vez em anos que estava perdendo o controle de uma conversa. Eu não sou tradutor, então você também não pode lê-lo. Amanda declarou com lógica simples, mas devastadora. Isso o torna menos inteligente do que os doutores que também não conseguem. Rosa ofegou.
Em 12 anos de vida, ela nunca vira a filha desafiar um adulto dessa maneira. E certamente nunca vira ninguém, criança ou adulto, colocar Augusto Nogueira em uma posição tão desconfortável com uma pergunta simples. Augusto sentiu o rosto ruborizar uma mistura de raiva e algo que não experimentava há décadas: vergonha. Esta menina de 12 anos acabara de expor a hipocrisia fundamental em sua lógica com a clareza brutal da inocência. Isso é completamente diferente. Ele rugiu, sua voz aumentando de volume para compensar a fraqueza de seu argumento. Eu sou um empresário de sucesso. Eu valho quase 3 bilhões. Mas isso o torna mais inteligente? Amanda perguntou com a mesma calma inabalável. Minha professora diz que a inteligência não se mede pelo dinheiro que se tem, mas pelo que se sabe e como se trata os outros. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Augusto encontrou-se completamente desarmado pela lógica simples, mas impecável, de uma menina de 12 anos que acabara de destruir seu argumento central com a precisão de um cirurgião. Rosa olhou para a filha com uma mistura de terror e orgulho. Terror porque sabia que Augusto Nogueira tinha o poder de destruir suas vidas com uma única ligação. Orgulho porque pela primeira vez estava vendo sua filha defender-se e, por extensão, defender a dignidade de sua família. Além disso, Amanda continuou, sua voz crescendo em força a cada palavra. O senhor disse que eu não conseguia ler o documento porque sou filha de uma faxineira, mas nunca me perguntou quantos idiomas eu falo. Augusto sentiu um estranho arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como Amanda pronunciara aquelas últimas palavras que lhe deu um mau pressentimento. Que idiomas você fala? Ele perguntou, embora já não tivesse certeza se queria ouvir a resposta. Amanda olhou-o diretamente nos olhos com uma confiança que parecia impossível em alguém tão jovem. Falo português, nativo inglês, avançado espanhol, fluente francês, intermediário italiano, básico alemão, conversacional, mandarim básico árabe, conversacional e russo, iniciante. A lista fluiu de seus lábios como uma sequência poderosa, cada idioma pronunciado com uma precisão que fez o queixo de Augusto cair lentamente. Isso são 9 idiomas, Amanda acrescentou com um pequeno sorriso triunfante. Quantos o senhor fala? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Rosa ficou paralisada não apenas pelo choque de ouvir a filha enumerar idiomas que ela nem sabia que a filha falava, mas pela percepção de que a dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Augusto abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Por 48 anos ele usara sua riqueza como escudo e espada, intimidando os outros com seu sucesso financeiro. Nunca se vira em uma situação em que uma menina de 12 anos o superasse intelectualmente em público. Isso é... Ele gaguejou, toda a sua arrogância evaporando. Gostaria que eu tentasse ler seu documento. Amanda perguntou com uma cortesia que de alguma forma tornava a oferta ainda mais devastadora. Talvez eu possa ajudar onde os doutores não puderam. E naquele momento Augusto Nogueira percebeu que havia cometido o erro mais grave de sua vida. Ele havia subestimado completamente a pessoa errada e estava prestes a descobrir que algumas humilhações não podiam ser compradas. A pequena Amanda Duarte estava prestes a mudar seu mundo para sempre. O silêncio que se seguiu à pergunta de Amanda era tão denso que parecia ter peso físico. Augusto Nogueira, o homem mais poderoso do Rio de Janeiro, viu-se completamente paralisado por uma menina de 12 anos que acabara de estilhaçar sua lógica com a brutal simplicidade da verdade. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele processava o que acabara de ouvir. 9 idiomas. Uma garota que supostamente deveria ser grata pelas migalhas da educação pública havia declarado que falava 9 idiomas mais do que ele poderia aprender em toda a sua vida, mesmo com todos os seus bilhões. Isso é impossível. Augusto finalmente gaguejou, sua voz soando estranhamente fraca na sala que ele havia projetado especificamente para intimidar. Onde você aprendeu tudo isso?
Amanda olhou para ele com uma expressão que era uma mistura de paciência e determinação, como se estivesse explicando algo óbvio para um adulto que não estava prestando atenção. Na Biblioteca Municipal Sr. Nogueira, eles têm programas de idiomas gratuitos todos os dias depois da escola. Há também vídeos na internet, aplicativos gratuitos e livros que qualquer um pode pegar emprestado se tiver curiosidade em aprender. Cada palavra era como um tapa suave, mas devastador. Augusto percebeu que enquanto ele gastava centenas de milhares de reais em obras de arte que ninguém via em restaurantes exclusivos onde ostentava sua riqueza e em relógios que custavam mais do que o salário anual de Rosa, essa garota vinha silenciosamente construindo um conhecimento que ele nunca poderia comprar. Rosa olhou para a filha com uma mistura de admiração e terror. Ela sabia que Amanda era inteligente, que sempre trazia boas notas para casa, que passava horas na biblioteca, mas nunca imaginara a verdadeira extensão do que sua filha vinha aprendendo em silêncio. Os programas são conduzidos por imigrantes que vivem na cidade. Amanda continuou com a mesma calma inquebrantável. A senhora Wang me ensina mandarim às terças-feiras. Ahmed me ajuda com árabe às quintas, Maria me ensina italiano aos sábados. São pessoas que, como minha mãe, têm empregos simples, mas sabem coisas incríveis. Augusto sentiu-se mal. Essa garota acabara de descrever uma rede de aprendizado que ele nunca soubera existir. Uma comunidade de pessoas que ele automaticamente descartara como inferiores, mas que aparentemente possuíam conhecimento, rivalizando com o de professores universitários. Mas isso não significa que você possa ler um documento acadêmico complexo, Augusto disse, agarrando-se desesperadamente a qualquer fragmento de superioridade que pudesse manter. Falar idiomas básicos não é o mesmo que entender textos antigos especializados. O senhor está certo. Amanda assentiu, surpreendendo-o. Por isso também estudo na seção de línguas clássicas da Biblioteca Central da UFRJ nos fins de semana. As bibliotecárias me deixam entrar porque sempre devolvo os livros no prazo e nunca faço barulho. O queixo de Augusto caiu completamente. A biblioteca da Universidade Federal fica quase vazia nas manhãs de sábado. Tenho lido sobre linguística comparada a sistemas de escrita antigos e evolução da linguagem nos últimos 2 anos. É fascinante como as línguas se conectam através da história. Augusto afundou em sua cadeira como se alguém tivesse puxado todos os ossos de seu corpo. Esta menina de 12 anos não apenas estava aprendendo idiomas modernos, mas vinha estudando independentemente tópicos que normalmente exigiam pós-graduação para serem totalmente compreendidos. 2 anos, ele sussurrou sua voz mal audível. Comecei quando tinha 10 anos. Minha mãe fazia turnos duplos para pagar uma escola particular para nós, mas depois perdeu aquele emprego extra. Quando voltei para a escola pública, tive muito tempo livre porque as aulas eram mais fáceis. Então decidi usar esse tempo para aprender coisas que realmente me interessavam. Cada palavra era como um golpe direto de martelo no ego de Augusto. Ele percebeu que enquanto se gabava da educação superior que seu dinheiro podia comprar, essa garota estava obtendo uma educação infinitamente mais impressionante através de pura curiosidade intelectual e determinação. Mostre-me, Augusto disse de repente sua voz rouca. Se você realmente sabe tudo isso, mostre-me. Amanda olhou para a mãe, que assentiu nervosamente, e aproximou-se da mesa onde jazia o documento misterioso que havia derrotado os 5 mais prestigiados tradutores da cidade. Ela pegou os papéis com mãos firmes e os estudou por um momento que pareceu uma eternidade. Augusto podia ver seus olhos percorrerem os caracteres estranhos, reconhecendo padrões, fazendo conexões que os especialistas universitários haviam perdido. É interessante, Amanda murmurou mais para si mesma do que para os outros. Não é um único idioma, é uma combinação de vários sistemas de escrita organizados em camadas temáticas. Augusto sentiu como se o mundo inteiro estivesse virando de cabeça para baixo. O quê? O que isso significa? O documento é estruturado como um quebra-cabeça linguístico. Cada parágrafo é escrito em um idioma diferente, mas todos os parágrafos discutem o mesmo tema sob diferentes perspectivas culturais.
É como se alguém quisesse preservar a mesma sabedoria em múltiplas tradições linguísticas. Rosa aproximou-se lentamente, fascinada, apesar de seu terror. Ela nunca vira sua filha falar com tamanha autoridade acadêmica, nunca testemunhara a verdadeira extensão de sua inteligência. "Você consegue ler?" Rosa perguntou em um sussurro. Amanda levantou o olhar do documento e olhou diretamente para Augusto. "Gostaria que eu tentasse, Sr. Nogueira." Augusto sentiu como se estivesse na beira de um precipício. Uma parte dele queria dizer não. Ele queria manter a ilusão de que essa garota era apenas isso, uma criança que teve sorte com algumas frases memorizadas. Mas outra parte dele, uma parte que havia sido enterrada sob décadas de arrogância, estava genuinamente curiosa para saber o que aquela criatura extraordinária diria. "Sim", ele murmurou. "Tente." Amanda voltou sua atenção para o documento e começou a ler, mas o que saiu de sua boca deixou Augusto completamente paralisado. Porque Amanda Duarte, a filha de 12 anos de uma faxineira, começou a ler o primeiro parágrafo em perfeito mandarim clássico. Sua pronúncia era impecável, com tons que indicavam não apenas conhecimento do idioma, mas uma profunda compreensão de suas nuances culturais. As palavras fluíram de seus lábios como música antiga carregadas de significado e uma autoridade que parecia impossível em alguém tão jovem. Augusto ficou de boca aberta, sua expressão zombeteira, transformando-se em um choque absoluto que ele nunca esqueceria. Por 48 anos ele havia operado sob a crença de que a verdadeira educação, a inteligência genuína, só estava disponível para aqueles que podiam pagar. Esta garota acabara de destruir completamente essa crença, mas Amanda não parou. Quando terminou o primeiro parágrafo, em mandarim sem sequer uma pausa, ela passou para o segundo parágrafo e começou a ler em árabe clássico com a mesma fluência sobrenatural. As palavras fluíram de sua boca com uma musicalidade que fez Augusto sentir como se estivesse testemunhando algo impossível. Esta não era uma garota recitando frases memorizadas. Esta era uma estudiosa genuína que entendia não apenas as palavras, mas os contextos culturais e históricos por trás de cada expressão. Rosa levou as mãos ao coração, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Sua filha. Sua pequena, Amanda, que ajudava a lavar a louça depois do jantar e fazia a lição de casa na mesa da cozinha sob uma lâmpada fraca, estava demonstrando um nível de conhecimento que rivalizava com o de professores universitários. Amanda continuou com o terceiro parágrafo desta vez, falando no que parecia ser italiano antigo. Augusto não fazia ideia do que ela estava dizendo, mas podia ouvir a reverência em sua voz, como se ela entendesse não apenas as palavras, mas o peso espiritual e filosófico que carregavam. Com cada idioma que Amanda dominava perfeitamente, a humilhação de Augusto crescia exponencialmente. Ele percebeu que por décadas havia se gabado de sua educação superior para funcionários como Rosa, quando na realidade a filha de Rosa sabia mais sobre praticamente qualquer assunto acadêmico do que ele jamais saberia. Seu mundo de certezas estava desmoronando, palavra por palavra, idioma por idioma. Amanda leu o quarto parágrafo, no que parecia russo, sua voz adquirindo uma qualidade diferente que indicava profundo respeito pela tradição que estava representando. Em seguida, o quinto parágrafo em alemão clássico, seguido pelo sexto em francês. Quando finalmente terminou de ler, Amanda levantou o olhar do documento e olhou diretamente para Augusto. Pela primeira vez na história de suas interações com funcionários de serviço, não havia submissão nos olhos que o fitavam de volta. Havia algo que ele nunca vira ser direcionado a ele, uma inteligência profunda, antiga e sábia, que estivera escondida todo esse tempo por trás da pobreza econômica e da juventude. Gostaria que eu traduzisse o significado completo, Sr. Nogueira. Amanda perguntou com uma calma que contrastava dramaticamente com o tremor que havia invadido todos os presentes. Augusto tentou falar, mas apenas um som sufocado saiu de sua garganta. Seu rosto havia passado do vermelho de raiva para o branco de choque absoluto. Suas mãos tremiam e ele podia sentir um suor frio escorrendo por suas costas, apesar do ar-condicionado da sala. Rosa aproximou-se da filha, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Amanda, como
Onde você aprendeu tudo isso? Amanda sorriu pela primeira vez desde que toda essa situação começou, mas era um sorriso que carregava uma sabedoria que parecia impossível em alguém de sua idade. Mãe, ela respondeu com uma voz que de repente tinha uma dignidade que Augusto nunca ouvira antes em seu escritório. Você sempre me disse que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim. Então decidi obter toda a educação que pudesse encontrar. Não importava se eu tivesse que obtê-la de bibliotecas públicas. Aquelas palavras foram como um punhal direto no coração de Augusto. Ele percebeu que essa garota havia alcançado mais com recursos gratuitos e determinação pessoal do que ele havia alcançado com milhões de reais e conexões de elite. Augusto finalmente encontrou sua voz, embora ela soasse estrangulada e fraca. O que o documento diz? Amanda colocou o documento sobre a mesa de mármore com cuidado reverente, como se fosse um tesouro precioso. Seus movimentos eram subitamente diferentes. Ela não tinha mais a postura encurvada de uma garota tentando ser invisível, mas a postura ereta de alguém que conhecia seu próprio valor intelectual. O documento fala da verdadeira natureza da sabedoria e da riqueza. Amanda começou sua voz clara e firme. Diz que a verdadeira sabedoria não reside em palácios dourados, mas em corações humildes. Que a verdadeira riqueza não se conta em moedas, mas na capacidade de ver dignidade em cada alma. Cada palavra era como uma flecha mirando diretamente na alma de Augusto. Ele percebeu que o documento não era apenas um quebra-cabeça linguístico, era um espelho que refletia exatamente o que ele havia se tornado e o que havia perdido no processo. Diz que aquele que se julga superior por suas posses é o mais pobre de todos os homens, pois perdeu a capacidade de reconhecer a luz nos outros. Amanda continuou olhando diretamente para Augusto enquanto falava. E o que mais? Augusto sussurrou, embora uma parte dele já não quisesse ouvir a resposta. Que o verdadeiro poder não vem da capacidade de humilhar os outros, mas da capacidade de elevá-los. E que quando um homem poderoso descobre que esteve cego para a sabedoria que o cerca, esse é o momento de seu verdadeiro despertar ou de sua condenação eterna. O quarto caiu em silêncio absoluto quando Amanda terminou. Augusto percebeu que não apenas havia sido humilhado por uma menina de 12 anos, mas havia sido julgado por ela e considerado deficiente em todos os aspectos que realmente importavam. Ele se deparou com sua própria alma e não gostou nada do que viu. O silêncio que se seguiu às palavras de Amanda era tão profundo que Augusto podia ouvir o bater do seu próprio coração ecoando como tambores de guerra em seus ouvidos. Pela primeira vez em 48 anos de vida, ele se viu completamente sem palavras, indefeso, sem a armadura de arrogância que havia cuidadosamente construído por décadas. Suas mãos tremiam enquanto ele agarrava a borda de sua mesa de mármore, tentando encontrar algo sólido em um mundo que de repente se tornara líquido e instável. A garota parada diante dele não era mais simplesmente a filha de uma funcionária de limpeza. Ela era um espelho brutal refletindo tudo o que ele havia perdido, tudo o que ele nunca havia sido, e tudo o que ele nunca poderia comprar com seus 2,8 bilhões. Quem é você de verdade? Augusto sussurrou sua voz mal audível na sala que ele havia projetado para intimidar, mas que agora parecia uma prisão de sua própria criação. Amanda olhou para ele com uma expressão que era uma mistura de compaixão e uma sabedoria que parecia impossível em alguém de 12 anos. Eu sou exatamente quem o senhor sempre viu, Sr. Nogueira. Eu sou Amanda Duarte, filha de Rosa Duarte, estudante da Escola Municipal Professor José de Alencar. E alguém que acredita que todas as pessoas merecem ser tratadas com dignidade. Cada palavra era como uma gota de ácido caindo na alma de Augusto. Ele percebeu que toda a sua vida havia confundido rótulos externos com o valor real das pessoas. Ele havia julgado Rosa por seu uniforme de limpeza, nunca perguntando a si mesmo que tipo de mãe poderia criar uma filha tão extraordinária. Ele assumira que a pobreza econômica equivalia à pobreza intelectual, quando as evidências do contrário estavam diante dele por anos. Rosa aproximou-se da filha e colocou uma mão protetora em seu ombro. Amanda, é hora de ir.
Ela murmurou suavemente, claramente preocupada com as possíveis consequências do que acabara de acontecer. Não, Augusto disse de repente, sua voz rouca de emoção. Por favor, não vão embora. Mãe e filha olharam para ele surpresas. Por 6 anos, Augusto nunca pedira nada a Rosa por favor. Ele nunca demonstrara a menor consideração por sua agenda, suas necessidades ou sua humanidade básica. Eu preciso entender. Augusto continuou lutando com palavras que nunca havia proferido antes. Como é possível? Como uma menina de 12 anos pode saber mais do que eu sobre tudo? Coxaixa, copui. Amanda trocou um olhar com a mãe, que assentiu quase imperceptivelmente e aproximou-se da cadeira em frente à mesa de Augusto. Pela primeira vez na história daquela sala, alguém que não era milionário sentava-se como um igual diante do dono do império. Eu não sei mais do que o senhor sobre tudo, Sr. Nogueira. Amanda respondeu com brutal honestidade. O senhor sabe sobre negócios, sobre fazer dinheiro, sobre gerir empresas. Essas são habilidades que eu não tenho. Mas, ela continuou, e Augusto pôde sentir um golpe devastador se aproximando. O senhor nunca aprendeu sobre as coisas que realmente importam. Nunca aprendeu sobre respeito, sobre humildade, sobre ver a humanidade nos outros. E essas são as lições mais importantes de todas. Augusto sentiu como se cada palavra fosse um soco direto no estômago. E você as aprendeu? Ele perguntou, sua voz mais suave que o normal. Minha mãe me ensinou. Amanda respondeu simplesmente olhando para Rosa com amor genuíno. Ela trabalha 14 horas por dia para dar a mim e aos meus irmãos uma vida digna. Ela nunca reclama, nunca fala mal das pessoas que a tratam injustamente. Ela sempre encontra tempo para me ajudar com a lição de casa, mesmo quando está exausta. Rosa sentiu lágrimas se formando em seus olhos ao ouvir a filha descrever seus sacrifícios com tanta clareza e apreço. Você sabe o que minha mãe me ensinou que vale mais do que todos os seus milhões? Amanda perguntou, olhando diretamente para Augusto. Augusto sacudiu a cabeça, incapaz de falar. Ela me ensinou que a verdadeira riqueza reside na capacidade de fazer os outros se sentirem valiosos. Ela me ensinou que inteligência sem bondade é simplesmente crueldade educada. E ela me ensinou que não importa o quão pouco você tenha materialmente, você sempre pode escolher tratar os outros com dignidade. Cada lição era como um tapa suave, mas devastador. Augusto percebeu que Rosa, a quem ele havia tratado como se fosse invisível por 6 anos, vinha criando uma filósofa em seu lar humilde, enquanto ele acumulava objetos caros em sua mansão vazia. Mas eu trabalhei a vida inteira para chegar onde estou. Augusto protestou fracamente, agarrando-se aos últimos farrapos de sua autoimagem. O senhor construiu um império do zero, e isso é admirável. Amanda concordou, surpreendendo-o com sua franqueza. Mas a pergunta é, para que o senhor o construiu? Para ajudar os outros, para tornar o mundo um lugar melhor, ou apenas para se sentir superior a pessoas como minha mãe? A pergunta pairou no ar como uma bomba esperando para explodir. Augusto abriu a boca para se defender, mas percebeu que não tinha resposta, que não o faria parecer o monstro egoísta que provavelmente era. Eu não sei. Ele finalmente admitiu, sua voz embargada pela admissão mais honesta que havia feito em décadas. Essa é a diferença entre nós, Sr. Nogueira. Amanda disse suavemente. O senhor nunca se perguntou por que estava construindo seu império. Eu sempre me pergunto por que estou aprendendo cada novo idioma, lendo cada novo livro, estudando cada novo tópico. E qual é a sua resposta? Porque quero entender o mundo bem o suficiente para ajudar a mudá-lo. Porque acredito que a educação é uma ferramenta para a justiça, não para a arrogância. E porque quero honrar os sacrifícios que minha mãe fez, dando propósito a tudo o que aprendi. Augusto sentiu algo estranho agitar-se em seu peito. Algo que não experimentava há anos. Era uma mistura de profunda vergonha e algo que poderia ser admiração-respeito.
Ele não tinha certeza, mas sabia que era a primeira vez em décadas que sentia estar na presença de alguém genuinamente superior a ele, não em dinheiro ou poder, mas nas coisas que realmente importavam. "O que eu faço agora?" ele perguntou surpreso com a vulnerabilidade genuína em sua própria voz. Amanda estudou-o por um longo momento como se avaliasse se a pergunta era sincera ou apenas mais uma manipulação. Ela aparentemente decidiu que era genuína. Primeiro, ela disse: "O senhor precisa pedir desculpas à minha mãe não apenas por hoje, mas por 6 anos tratando-a como se ela fosse invisível." Augusto olhou para Rosa, que observava toda a conversa com uma mistura de terror e fascinação. Por 6 anos, ela havia sido simplesmente a faxineira para ele. Ele nunca soubera seu nome completo, nunca perguntara sobre sua família, nunca sequer reconhecera sua humanidade básica. "Rosa", ele começou, sua voz tremendo. "Eu sinto muito. Sinto muito por todos esses anos tratando-a como se a senhora não fosse uma pessoa real. Sinto muito por nunca perguntar sobre sua vida, por nunca reconhecer que a senhora tem uma família, sonhos, esperanças. E sinto especialmente muito por humilhá-la na frente de sua filha hoje." Rosa ofegou. Em 6 anos de trabalho, Augusto nunca havia proferido o nome dela, muito menos pedido desculpas por algo. Mas um pedido de desculpas não é suficiente. Amanda continuou implacavelmente. "Palavras são fáceis. Mudanças reais exigem ações." "Que tipo de ações?" "O senhor precisa mudar a forma como trata todos os seus funcionários. Precisa aprender seus nomes, entender suas vidas, reconhecer sua humanidade. Precisa usar sua riqueza para elevar os outros em vez de humilhá-los." "Mas eu não sei fazer isso," Augusto admitiu, sentindo-se como uma criança perdida. "Então aprenda," Amanda respondeu com a mesma determinação que usara para aprender 9 idiomas. "Minha mãe pode ensiná-lo. Ela sabe mais sobre liderança real do que todos os livros de negócios que o senhor leu." Augusto olhou para Rosa com novos olhos. Pela primeira vez em 6 anos, ele realmente a viu. Ele viu uma mulher que havia criado uma filha extraordinária enquanto trabalhava em empregos exaustivos. Ele viu alguém que havia mantido sua dignidade apesar de anos de humilhação. Ele viu uma verdadeira líder que estivera debaixo de seu nariz todo esse tempo. "Rosa", ele disse suavemente, "a senhora me ajudaria. A senhora me ensinaria como ser melhor." Rosa olhou para ele por um longo momento, avaliando se essa transformação era genuína ou temporária. Ela finalmente assentiu lentamente. "Mas há condições," Amanda interveio. "O que você quiser," Augusto respondeu imediatamente. "Primeiro, minha mãe precisa de um emprego de verdade com um salário decente e respeito. Chega de limpar banheiros para um homem que pode pagar 100 funcionários. Concordo. Segundo, o senhor criará um programa de bolsas de estudo para crianças como eu. Crianças inteligentes de famílias da classe trabalhadora que merecem oportunidades reais. Concordo. Terceiro, o senhor aprenderá pelo menos um novo idioma para entender como é estar novamente na pele de um estudante." Augusto piscou surpreso com essa condição. "Que idioma?" Amanda sorriu pela primeira vez desde que toda essa situação começou. "Eu o ensinarei mandarim às terças-feiras depois do trabalho na biblioteca municipal." A ideia de Augusto Nogueira, um dos homens mais ricos do Rio de Janeiro, aprendendo idiomas em uma biblioteca pública, era tão revolucionária que quase parecia impossível. Mas ao olhar para aquela garota extraordinária e sua mãe resiliente, ele percebeu que talvez fosse exatamente o tipo de impossível que ele precisava em sua vida. "Temos um acordo?" Amanda perguntou, estendendo sua pequena, mas firme mão. Augusto olhou para a mão da garota por um momento, sabendo que apertá-la mudaria fundamentalmente quem ele era como pessoa. Então, pela primeira vez em décadas, ele tomou uma decisão baseada não em dinheiro ou poder, mas na esperança de se tornar alguém digno de respeito. Ele apertou a mão de Amanda firmemente. "Temos um acordo", ele disse. "E pela primeira vez em anos sinto que fiz algo realmente importante." A mudança havia começado.
O homem que havia entrado naquela sala como um tirano arrogante estava saindo como alguém disposto a aprender. E tudo porque uma menina de 12 anos teve a coragem de mostrar que a verdadeira educação não se compra, se conquista, que a verdadeira riqueza não se acumula, se compartilha, e que a verdadeira grandeza não se impõe, se inspira. 3 dias após o encontro que havia mudado tudo, Augusto Nogueira encontrou-se fazendo algo que nunca imaginara em toda a sua vida, esperando nervosamente no saguão da Biblioteca Pública Municipal Machado de Assis, um prédio pelo qual ele passara por décadas, sem sequer notá-lo. Suas mãos suavam enquanto ele segurava um caderno universitário básico que comprara em uma papelaria do bairro, sentindo-se como um estudante do primeiro dia, esperando para encontrar sua professora mais intimidante. O contraste não poderia ter sido mais dramático. Por 48 anos, Augusto operara de torres de vidro, escritórios de mármore e salas de reunião, onde cada objeto custava mais do que o salário anual médio de uma família. Agora ele estava em um espaço público cercado por crianças fazendo lição de casa, idosos lendo jornais e mães carregando bebês enquanto procuravam livros. Era um mundo completamente diferente do seu, um mundo que existia paralelo à sua bolha de privilégio sem que ele jamais o tivesse notado. Sr. Nogueira, uma voz familiar o tirou de suas reflexões ansiosas. Ele se virou para ver Amanda caminhando em sua direção com uma mochila escolar cheia de livros e um sorriso que era profissional, mas acolhedor. Ela não usava mais o uniforme escolar gasto que usara durante o primeiro encontro, mas roupas casuais de fim de semana, que, embora claramente não fossem caras, eram impecáveis e cuidadosamente coordenadas. Amanda! Augusto respondeu surpreso com o quão natural soava pronunciar o nome dela com respeito genuíno. Obrigado por fazer isso. Pronto para a sua primeira aula? Amanda perguntou, gesticulando para as mesas de estudo que estavam cheias de estudantes de todas as idades. Honestamente, estou aterrorizado. Augusto admitiu uma confissão que teria sido impensável uma semana antes. Não sou estudante desde a faculdade, e isso foi há 30 anos. Amanda o guiou até a seção de idiomas, uma área que Augusto nunca soubera que existia. As paredes estavam cobertas com pôsteres de alfabetos em diferentes idiomas, mapas mundi, marcando famílias linguísticas e horários para aulas gratuitas em dezenas de idiomas diferentes. Tudo isso é gratuito? Augusto perguntou com genuína incredulidade. Completamente gratuito, Amanda respondeu enquanto organizava materiais básicos de mandarim sobre a mesa. A prefeitura acredita que a educação deve ser acessível a todos, não apenas àqueles que podem pagar por ela. A afirmação atingiu Augusto como um tapa suave. Por décadas ele havia assumido que a educação de qualidade era um privilégio a ser comprado, quando aparentemente ela estivera disponível a apenas alguns quarteirões de seu escritório todo esse tempo. Vamos começar com o básico, Amanda anunciou, abrindo um livro didático gasto, mas bem cuidado. Os 4 tons do mandarim são fundamentais. Sem eles, uma palavra pode significar coisas completamente diferentes. Durante a próxima hora, Augusto experimentou algo que não sentia há décadas, a humildade absoluta de ser completamente ignorante em um assunto. Amanda era uma professora paciente, mas exigente, corrigindo sua pronúncia com a mesma autoridade acadêmica que havia demonstrado ao traduzir o documento misterioso. Mamamá. Augusto tentou repetir os tons, sua voz soando desajeitada e áspera em comparação com a fluência musical de Amanda. Melhor. Amanda o encorajou após sua 10ª tentativa. Lembre-se, o primeiro tom é alto e plano, como se estivesse cantando uma nota sustentada. Augusto percebeu que estava suando pelo esforço mental de algo que aquela menina de 12 anos dominava sem esforço. Era uma lição de humildade mais profunda do que qualquer perda financeira que ele já havia experimentado. Posso perguntar algo? Augusto disse durante uma pausa. Claro, como você pode ensinar com tanta paciência alguém que o tratou tão mal? Amanda considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Porque eu acredito em segundas chances, e porque ensinar é uma forma de honrar todos os professores que foram pacientes comigo. Mas você não está com raiva, não sente ressentimento. Eu estava com raiva.
Amanda admitiu honestamente, muito brava. Mas minha mãe me ensinou que a raiva é como segurar um carvão em brasa, com a intenção de jogá-lo em outra pessoa. No final, você só queima a si mesmo. A sabedoria daquelas palavras vindo de alguém que poderia ser sua neta afetou profundamente Augusto. Ele percebeu que ele havia segurado carvões em brasa de arrogância e desprezo por décadas, queimando a si mesmo sem perceber. Vamos continuar, ele disse, determinado a honrar a paciência de sua jovem professora com esforço genuíno. Enquanto progredia desajeitadamente pelos caracteres básicos de mandarim, Augusto tomou consciência de seus arredores. Na mesa ao lado, uma senhora ajudava uma criança com matemática. Em outra, um grupo de adolescentes estudava em silêncio para exames. Na seção de computadores adultos, aprendiam habilidades digitais básicas. Era um microcosmo de aprendizado e crescimento que existia paralelo ao seu mundo de luxo, sem que ele jamais o percebesse. Ele percebeu que havia estado vivendo em uma bolha tão densa que havia perdido completamente de vista a humanidade ao seu redor. Amanda, ele disse suavemente, posso conhecer alguns de seus outros professores. Os olhos de Amanda se iluminaram. Sério, o senhor adoraria. Amanda o guiou pela biblioteca, apresentando-o a uma extraordinária comunidade de educadores voluntários que vinham operando bem debaixo de seu nariz por anos. Ele conheceu Ahmed, um refugiado sírio, que ensinava árabe enquanto trabalhava como taxista. A senhora Wang, uma aposentada que havia sido professora em Pequim antes de emigrar para se reunir com sua família. Maria, uma trabalhadora doméstica que ensinava italiano nos fins de semana. Cada introdução era como um soco suave em sua visão de mundo anterior. Essas pessoas que ele teria automaticamente descartado como trabalhadores de serviço revelaram-se educadores brilhantes com histórias extraordinárias de resiliência e conhecimento. Dr. Ahmed, Augusto disse, usando o título que Amanda lhe disse ser apropriado. Amanda me diz que o senhor ensina árabe clássico. Ahmed sorriu calorosamente. É uma honra manter o idioma vivo. Em meu país eu era professor universitário de literatura. Aqui dirijo um táxi, mas as línguas vivem no coração. Augusto sentiu uma pontada de vergonha, lembrando quantas vezes havia pegado táxis dirigidos por homens como Ahmed, sem nunca perguntar sobre suas vidas anteriores, suas perdas, suas contribuições silenciosas para a comunidade. O senhor poderia me ensinar um pouco de árabe também? Ele perguntou timidamente. Seria uma honra, Ahmed respondeu, e Augusto pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Faz muito tempo que ninguém me pede para ensinar pelo simples amor ao conhecimento. Quando finalmente terminou sua primeira aula de mandarim, Augusto sentiu-se física e mentalmente exausto, mas também estranhamente energizado. Por décadas ele havia assumido que havia parado de aprender, que sua educação estava completa. Descobrir que ele ainda podia lidar com novos conceitos, ainda sentir a satisfação de dominar algo difícil, foi uma revelação inesperada. Mesma hora na próxima semana? Amanda perguntou enquanto arrumava seus materiais. Absolutamente, Augusto respondeu sem hesitar. E Amanda, obrigado não apenas pela lição de idioma, mas por me mostrar um mundo que eu estava ignorando. Você não estava ignorando, Amanda corrigiu gentilmente. Você simplesmente não sabia que ele existia. Agora que você sabe, você pode escolher o que fazer com esse conhecimento. Enquanto Augusto voltava para sua mansão naquela noite, seus pensamentos estavam completamente consumidos pelas lições do dia. Não apenas as lições de mandarim, mas as lições mais profundas sobre comunidade e humildade e a riqueza de conhecimento que existia em lugares que ele nunca havia pensado em procurar. No dia seguinte, Augusto fez algo que surpreendeu toda a sua equipe executiva. Ele convocou uma reunião de emergência não para discutir lucros ou expansão, mas para falar sobre responsabilidade social corporativa. Quero que estabeleçamos um programa de bolsas de estudo completo para estudantes de famílias da classe trabalhadora,
anunciou ele a seus executivos surpresos, e quero que patrocinemos programas de idiomas em bibliotecas públicas por toda a cidade. Qual é o retorno do investimento? Seu diretor financeiro perguntou com clara confusão. O retorno é que vivemos em uma sociedade melhor. Augusto respondeu surpreso com a convicção em sua voz. O retorno é que paramos de desperdiçar talento humano por acidente de nascimento. Seus executivos trocaram olhares preocupados, claramente pensando que seu chefe havia enlouquecido. Mas Augusto não se importava mais com o que os homens que haviam sido cúmplices de sua antiga arrogância pensavam. Na mesma semana, ele cumpriu outra de suas promessas. Rosa Duarte foi oficialmente contratada como diretora de desenvolvimento humano, com um salário que era 10 vezes o que ela ganhava como funcionária de limpeza. Sua primeira tarefa seria trabalhar com Augusto para identificar e desenvolver talentos ocultos entre todos os funcionários da empresa. Rosa Augusto disse a ela durante a primeira reunião oficial: "Eu quero que você me ensine tudo o que Amanda diz que você sabe sobre liderança real." Rosa, ainda se ajustando ao seu novo escritório e novo status, olhou para ele com uma mistura de determinação e nervosismo. Sr. Nogueira, liderança real não é ter poder sobre os outros, é ter o poder de elevar os outros. Ensine-me, Augusto disse simplesmente. E assim começou uma educação que valia mais do que todos os diplomas universitários e mestrados em negócios que o dinheiro poderia comprar. Uma educação sobre humanidade, humildade e a responsabilidade que vem com o verdadeiro privilégio. Pela primeira vez em décadas, Augusto Nogueira estava aprendendo as lições que realmente importavam e descobrindo que o verdadeiro crescimento não vinha de acumular mais, mas de se tornar mais. Não de ter mais poder, mas de usar o poder que se tem para elevar os outros. 6 semanas após o encontro que havia mudado tudo, Augusto Nogueira encontrou-se enfrentando algo que não havia antecipado, uma rebelião silenciosa, mas determinada de seu círculo social mais próximo. O exclusivo Copacabana Business Club, onde ele almoçava toda sexta-feira nos últimos 15 anos, havia de repente se tornado território hostil. "Augusto, precisamos conversar", declarou Fernando Carvalho, um magnata do petróleo e um de seus mais antigos parceiros de golfe, enquanto se sentava pesadamente em frente a ele no lounge privado do clube. Seus olhos tinham a dureza de alguém que viera para fazer uma intervenção. "Claro, Fernando, sobre o que você quer falar." Augusto respondeu, embora pudesse adivinhar perfeitamente para onde a conversa estava se dirigindo. "Sobre seu comportamento recente estranho." Fernando começou gesticulando com sua taça de vinho de 2 miolos. "A cidade inteira está comentando. Dizem que você está aprendendo idiomas em bibliotecas públicas, que promoveu uma faxineira a uma posição executiva, que está gastando milhões em bolsas de estudo para crianças pobres." "Tudo verdade." Augusto confirmou calmamente, continuando com seu almoço, como se estivessem discutindo o tempo. "Você enlouqueceu!" interjetou Sebastião Torres, herdeiro de um império farmacêutico, sua voz carregada de incredulidade. "Uma faxineira como executiva, você aprendendo em bibliotecas públicas com pessoas comuns?" Augusto sentiu uma pontada familiar de irritação, mas desta vez não era dirigida àqueles que o desafiavam, mas às suas próprias atitudes passadas, refletidas em seus velhos amigos. "Rosa Duarte é mais inteligente e tem melhores habilidades de liderança do que a maioria dos executivos que conheci." Augusto respondeu calmamente. "E sim, estou aprendendo mandarim e árabe com professores extraordinários que por acaso trabalham como taxistas e trabalhadoras domésticas." Fernando riu cruelmente. "Augusto, você está perdendo completamente o contato com a realidade. Essas pessoas não são professores de verdade. São fracassados que não conseguiram manter empregos em seus próprios países." A afirmação atingiu Augusto como um tapa. Era exatamente o tipo de comentário que ele mesmo teria feito 6 semanas antes. E agora parecia não apenas ignorante, mas cruelmente desumano. Fernando, o Dr. Ahmed, ocupou uma cadeira de literatura árabe na Universidade de Damasco antes que a guerra destruísse seu país. Augusto respondeu, sua voz adquirindo um tom que seus amigos raramente haviam ouvido.
A senhora Wang era chefe do departamento de linguística em Pequim antes de emigrar para se reunir com sua família. Eles não são fracassados, são refugiados e imigrantes brilhantes que estão reconstruindo suas vidas. E desde quando você se importa com isso? Sebastião perguntou com evidente desprezo. Por anos você zombou dessas mesmas pessoas. O que mudou? Augusto considerou a pergunta cuidadosamente. O que realmente havia mudado? Foi apenas o choque de ser humilhado por Amanda, ou havia sido algo mais profundo? Eu percebi que estava vivendo em uma bolha tão densa que havia perdido completamente